Susan Boyle, a mulher que surpreendeu o mundo com sua poderosa voz e humildade no Britain's Got Talent, tem uma história de vida que vai muito além de sua audição icônica. Desde uma infância cheia de adversidades em Blackburn, Escócia, até sua ascensão à fama mundial, sua jornada é um testemunho de resiliência e fé inabalável em si mesma. Este vídeo te levará por cada etapa de sua vida, explorando como uma menina que enfrentou bullying, pobreza e uma doença mal diagnosticada conseguiu conquistar os corações de milhões. A história de Susan Boyle é uma ode ao poder do espírito humano e uma demonstração de que, independentemente das circunstâncias, os sonhos podem se tornar realidade. Número 1. Infância difícil. Susan Boyle nasceu em 1961 na humilde e acinzentada cidade de Blackburn, Escócia, uma localidade industrial marcada pela pobreza e pelas duras condições de vida, desde o seu nascimento. Sua vida estava predestinada a ser tudo menos fácil. Durante o parto, Susan sofreu uma falta de oxigênio que resultou em um dano cerebral, afetando seu desenvolvimento cognitivo e motor para toda a vida. Este acontecimento não só deixou uma marca física nela, mas também influenciou profundamente em como seria tratada pela sociedade. Em uma comunidade onde a rigidez e a conformidade eram a norma, Susan era vista como diferente, e essa diferença não foi aceita com gentileza. O lar dos Boyle, embora cheio de música, também estava repleto de dificuldades. Bridget Boyle, sua mãe, era uma talentosa pianista que lutava para sustentar sua família com seu trabalho como taquimecanógrafa, enquanto Patrick Boyle, seu pai, era um veterano da Segunda Guerra Mundial que trabalhava longas horas em uma planta de mineração. A família, com 10 filhos, vivia em condições econômicas precárias em uma pequena casa situada em um bairro industrial. Este ambiente, embora musicalmente enriquecedor, também era emocionalmente tóxico para Susan, que se encontrava presa em um ciclo de pobreza, violência e falta de compreensão. Desde cedo, Susan se tornou alvo de bullying por parte de seus colegas de classe. Sua condição a tornava diferente, e essa diferença era cruelmente punida. As crianças a atormentavam, e alguns professores, em vez de oferecer apoio, a castigavam severamente por comportamentos que não entendiam. As convulsões periódicas que Susan sofria, resultado do dano cerebral, apenas agravavam a situação. Ela foi diagnosticada erroneamente com epilepsia, o que só aumentou a incompreensão que a cercava. A violência física e verbal que sofreu tanto na escola quanto em casa deixou cicatrizes profundas em seu espírito, cicatrizes que a perseguiriam por toda a vida. A relação com seu pai foi particularmente difícil. Patrick, embora um homem decente e trabalhador, tinha um temperamento explosivo e, frequentemente, descontava sua frustração em Susan. Essa dinâmica familiar apenas alimentava a insegurança e o isolamento que Susan sentia. Bridget, embora amorosa, tendia a superproteger Susan devido à sua preocupação constante com a saúde da filha, o que dificultou que Susan desenvolvesse as habilidades necessárias para a autossuficiência e a resiliência emocional. Essa superproteção, embora bem intencionada, contribuiu para que Susan se sentisse cada vez mais dependente e menos capaz de enfrentar os desafios da vida por conta própria. Apesar desses obstáculos, a música sempre foi um refúgio para Susan. Inspirada por sua mãe, que tocava piano com uma habilidade requintada, e seu pai, que cantava em clubes locais, Susan encontrou na música uma fuga da realidade opressiva que a cercava. Mas a música não era apenas uma fuga, também era um sonho. Um sonho que parecia inalcançável para uma menina que, aos olhos dos outros, não tinha muito a oferecer. Essa fase inicial da vida de Susan, marcada pela dor e pela luta, seria fundamental para moldar a mulher que mais tarde emocionaria o mundo inteiro com sua voz. Número 2. Primeiros passos na música. À medida que Susan Boyle crescia, sua paixão pela música se transformou em algo mais do que um simples interesse. Tornou-se uma razão para seguir em frente. Em meio a um ambiente onde a pobreza e a violência marcavam o ritmo da vida diária, a música era seu único consolo, sua única esperança de um futuro melhor. Desde cedo, Susan começou a buscar oportunidades para mostrar seu talento, participando de concursos e eventos locais. No entanto, essas primeiras tentativas de alcançar o sucesso estavam longe de ser promissoras. A realidade que enfrentou foi dura e implacável. Susan não apenas lutava contra as limitações impostas por sua condição, mas também contra os preconceitos sociais.
Em 1995, quando decidiu se apresentar no programa de televisão de Michael Barrymore, My Kind of People, Susan esperava que essa fosse a oportunidade que mudaria sua vida. Ela cantou I Don't Know How to Love Him, uma interpretação que, em qualquer outra circunstância, teria sido aclamada por sua qualidade. No entanto, em vez de ser valorizada por seu talento, Susan foi ridicularizada por sua aparência. O público e o próprio Barrymore zombaram dela, não por sua habilidade vocal, mas porque ela não se encaixava no molde do que se esperava de uma estrela. Este evento poderia ter sido devastador para qualquer outra pessoa, mas Susan, motivada pelo apoio inabalável de sua mãe, decidiu não desistir. Nos anos seguintes, Susan trabalhou incansavelmente para economizar dinheiro. Cada centavo era destinado ao seu sonho de gravar suas músicas. Em 1998, ela conseguiu economizar o suficiente para gravar 3 demos em um pequeno estúdio próximo, Kill Me Softly, Cry Me a River e Don't Cry For Me, Argentina. Essas gravações não eram apenas músicas, eram sua declaração de guerra contra um mundo que não a entendia, um testemunho de sua perseverança e sua fé em seu próprio talento. Susan enviou essas fitas para várias gravadoras, estações de rádio e programas de televisão, esperando que alguém, em algum lugar, reconhecesse seu talento. No entanto, as rejeições continuaram chegando, uma após a outra, minando pouco a pouco sua moral. Cada rejeição era um lembrete doloroso de que, para a sociedade, seu talento não era suficiente para compensar o que viam como seus defeitos. Mas Susan, apesar do crescente desespero, se recusou a desistir. Sua mãe, Bridget, desempenhou um papel crucial em manter viva a esperança de Susan, incentivando-a constantemente a continuar tentando. Lembrando-a de que sua voz era um dom que não deveria ser desperdiçado. Esses anos de luta e rejeição não apenas fortaleceram a determinação de Susan, mas também a prepararam para o maior desafio de sua vida. A relação entre Susan e sua mãe se tornou uma âncora emocional, um vínculo que lhe proporcionava a força necessária para continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Este período de sua vida, embora doloroso, foi essencial para moldar sua personalidade resiliente e determinada, que mais tarde enfrentaria o mundo no palco de VS. Tem talento. A música, que havia começado como um refúgio, se tornou sua arma mais poderosa, e Susan estava pronta para usá-la, não importando quantas vezes tivesse que se levantar após uma queda. Número 3. O grande salto para a fama. O dia 11 de abril de 2009 é uma data que ficou gravada na história da televisão e na vida de Susan Boyle. Nesse dia, uma mulher de 47 anos, com um vestido simples e uma atitude humilde, subiu ao palco do Got Talent, Susan Boyle. Com sua aparência modesta e seu comportamento tranquilo, era o epítome de tudo o que o público e os jurados não esperavam de uma aspirante à estrela. Os primeiros segundos de sua aparição foram marcados por sorrisos zombeteiros e sobrancelhas levantadas, uma reação que refletia o ceticismo de todos os presentes. Ninguém naquela sala, nem mesmo os próprios jurados, podia prever o que estava prestes a acontecer. Quando Susan começou a cantar Idre Amedadrum de Les Miserables, o ambiente na sala mudou instantaneamente. A voz que saiu de seus lábios não era apenas poderosa e emotiva, mas também transmitia uma intensidade que ressoava profundamente em cada pessoa que a ouvia. A incredulidade inicial deu lugar ao assombro, e o público, que a princípio a havia menosprezado, se encontrou de pé, aplaudindo e aclamando. Simon Cowell, conhecido por suas críticas duras, ficou visivelmente impressionado. Enquanto isso, Amanda Alden, outra dos jurados, descreveu a apresentação como o melhor chamado de atenção da história. A reação do público não se limitou ao teatro. O vídeo de sua audição se tornou viral em questão de horas, acumulando milhões de visualizações no YouTube e se tornando um fenômeno global. A repercussão dessa audição foi além do que qualquer um poderia ter imaginado. Susan Boyle, que havia chegado ao programa como uma simples concorrente, se tornou da noite para o dia um ícone mundial. Sua apresentação não apenas quebrou estereótipos, mas também desafiou as normas estabelecidas da indústria do entretenimento. Em um mundo onde a juventude e a beleza física muitas vezes são consideradas mais importantes que o talento, Susan demonstrou que a verdadeira magia reside na autenticidade e na capacidade de tocar os corações das pessoas.
O impacto de sua audição foi tão grande que logo recebeu ofertas de entrevistas, contratos de gravação e propostas de todo tipo. No entanto, para Susan, a fama repentina foi uma faca de dois gumes. Embora finalmente estivesse recebendo o reconhecimento que tanto havia buscado, a pressão que veio com isso foi imensa. A atenção constante da mídia, a expectativa de novas performances e o peso de manter sua imagem pública começaram a afetar sua saúde mental e emocional. No entanto, o sucesso de Susan no Britain's Got Talent também abriu a porta para oportunidades que ela nunca havia imaginado possíveis. Seu primeiro álbum, Idre A Made a Dream, lançado em novembro de 2009, foi um sucesso retumbante. O álbum de estreia não só alcançou o número 1 nas paradas de sucesso do Reino Unido, mas também quebrou recordes de vendas em mais de 20 países. Com essa conquista, Susan se consolidou como uma estrela internacional, demonstrando que seu talento não tinha fronteiras. Mas o caminho para o estrelato não esteve isento de desafios. Apesar do sucesso, Susan teve que lidar com a pressão de estar constantemente no olho do público, uma situação que lhe era completamente nova e avassaladora. Para uma mulher que havia passado a maior parte de sua vida no anonimato, a transição para a fama global foi tão vertiginosa quanto desgastante. A demanda de suas novas responsabilidades, junto com a constante pressão para corresponder às expectativas do público. E a crítica começou a afetar sua saúde. Susan também enfrentou críticas que não estavam relacionadas com seu talento, mas sim com sua aparência e sua história de vida. Apesar de ter demonstrado seu valor no palco, algumas pessoas continuavam a julgá-la por não se encaixar no molde convencional de uma estrela pop. Esses comentários negativos, embora minoritários, tiveram um impacto em sua autoestima e aumentaram o estresse que ela já estava experimentando. No entanto, ao longo de todo esse processo, Susan manteve-se fiel a si mesma e às suas raízes. Ela não permitiu que a fama a mudasse. E continuou sendo a mesma pessoa humilde e simples que havia chegado ao palco do Britain's Got Talent, com a esperança de realizar um sonho. Sua história ressoou com milhões de pessoas em todo o mundo, não apenas por seu talento, mas também por sua autenticidade e sua capacidade de superar adversidades. Número 4. Os desafios da fama. A fama, como se diz frequentemente, é uma faca de dois gumes. E para Susan Boyle, a atenção repentina e avassaladora que recebeu após sua aparição no Britain's Got Talent foi tanto uma bênção quanto um fardo. Embora a fama lhe trouxesse reconhecimento, sucesso e oportunidades que nunca havia sonhado, também a expôs a um nível de pressão e escrutínio público que nunca havia experimentado. A transição de uma vida tranquila em Blackburn para a voragem da atenção midiática mundial foi brutal e desgastante. Susan, que até então havia vivido uma vida relativamente isolada e protegida, de repente se viu no centro de um furacão midiático. Os jornalistas a seguiam por toda parte, e sua vida pessoal, que antes era privada e tranquila, tornou-se tema de conversa pública. A pressão de estar constantemente no olho público, junto com as expectativas dos fãs e da indústria musical, começou a cobrar seu preço na saúde mental e emocional dela. Para alguém que havia passado grande parte de sua vida lutando contra a insegurança e o isolamento, a fama repentina foi um golpe devastador. Pouco depois da final do Britain's Got Talent, Susan foi hospitalizada por exaustão. O estresse da competição, combinado com a atenção constante da mídia, a havia levado ao limite. Este episódio foi um lembrete doloroso de que, embora a fama traga consigo muitos benefícios, também pode ser extremamente perigosa se não for gerida com cuidado. Susan, que havia passado toda a sua vida sonhando em ser reconhecida por seu talento, de repente se viu lidando com um nível de estresse que nunca havia imaginado. Além dos desafios mentais e emocionais, Susan também enfrentou problemas em sua vida pessoal. Sua relação com seu irmão Gary se deteriorou gravemente devido a problemas econômicos. Susan, sempre generosa e disposta a ajudar, emprestou a Gary uma grande soma de dinheiro para salvar seu negócio em crise. No entanto, este ato de bondade só serviu para agravar as tensões entre eles. A situação se complicou ainda mais quando Gary acusou Susan de não oferecer ajuda suficiente, o que adicionou uma nova camada de estresse à sua já complicada vida. A fama também trouxe consigo ameaças à sua segurança pessoal.
Em 2010, pouco depois de voltar para casa de uma noite de festa, Susan encontrou um adolescente nas escadas de sua casa em Blackburn. Embora nada tenha sido roubado, o incidente a deixou profundamente preocupada e ansiosa. Mais tarde, em 2011, um fã obcecado tentou entrar em seu quarto de hotel em Liverpool enquanto ela estava se apresentando. Esses incidentes não apenas colocaram sua segurança em risco, mas também exacerbaram sua ansiedade, fazendo-a sentir-se mais vulnerável e exposta do que nunca. Apesar de todos esses desafios, Susan Boyle não permitiu que a fama a destruísse. Ao longo de sua vida, ela enfrentou e superou inúmeras adversidades, e esta nova fase de sua vida não seria diferente. Susan encontrou uma maneira de se adaptar à sua nova realidade, protegendo-se da pressão e permanecendo fiel aos seus valores. Embora a fama trouxesse muitas dificuldades, também lhe deu a oportunidade de mostrar ao mundo seu incrível talento e de inspirar milhões de pessoas com sua história. Número 5. Perdas pessoais. À medida que a fama de Susan B. crescia, Boyle crescia, assim como as tragédias pessoais que marcariam sua vida de maneira profunda e duradoura. Em 2007, antes de sua carreira decolar, Susan sofreu uma das perdas mais devastadoras de sua vida, a morte de sua mãe, Bridget Boyle. Bridget não era apenas sua mãe, mas também sua melhor amiga e sua maior defensora. Durante toda a sua vida, Bridget foi a rocha sobre a qual Susan se apoiava, a pessoa que sempre acreditou em seu talento e que a incentivou a seguir em frente. Mesmo quando tudo parecia estar contra ela, a perda de Bridget deixou um vazio no coração de Susan, que nunca pôde ser preenchido. Bridget tinha sido mais do que uma mãe, tinha sido sua confidente, sua guia e seu pilar emocional. A morte de Bridget não significou apenas a perda de uma mãe, mas também a de um apoio incondicional que havia sustentado Susan nos seus momentos mais sombrios. Sem sua mãe, Susan se sentiu mais sozinha do que nunca, e esse sentimento de solidão se intensificou à medida que sua fama crescia, e as demandas de sua nova vida a afastavam cada vez mais de suas raízes. Em 2015, Susan enfrentou outra tragédia quando sua irmã Bridget morreu de câncer. Bridget tinha sido uma irmã compreensiva e uma amiga leal, alguém em quem Susan sempre pôde confiar. A perda de Bridget reabriu as feridas que a morte de sua mãe havia deixado, mergulhando Susan em uma profunda tristeza e afetando gravemente sua saúde mental. Essas tragédias não apenas intensificaram sua sensação de solidão, mas também a fizeram refletir sobre sua própria vida e os sacrifícios que havia feito ao longo dos anos. Além dessas perdas, Susan sempre lamentou não ter podido ter filhos, o que considerava um dos seus maiores arrependimentos. Embora sua carreira musical lhe tivesse trazido reconhecimento e sucesso, Susan sentia um profundo vazio em sua vida pessoal. Em várias entrevistas, ela expressou sua tristeza por não ter tido a oportunidade de formar uma família e compartilhar sua vida com filhos. Esse desejo a levou a considerar a possibilidade de adotar uma criança, com a esperança de oferecer amor e cuidados a alguém que precisasse. À medida que Susan refletia sobre essas perdas, também começou a ver como elas haviam influenciado sua música. Suas interpretações posteriores a essas tragédias foram marcadas por uma maior profundidade emocional e um senso de melancolia que ressoava em suas letras e na intensidade de sua voz. Para Susan, a música se tornou uma forma de processar a dor, um meio de expressar o que não podia dizer com palavras. Através de sua música, Susan encontrou uma maneira de manter viva a memória de seus entes queridos e de compartilhar com o mundo as emoções que a haviam marcado tão profundamente. Número 6. A carreira musical. Apesar das tragédias pessoais e dos desafios que enfrentou, Susan Boyle conseguiu construir uma carreira musical que deixou uma marca indelével na indústria. Seu álbum de estreia, Idrea Medadlin, lançado em novembro de 2009, não foi apenas um sucesso comercial, mas também quebrou recordes de vendas, consolidando Susan como uma das artistas mais importantes de sua geração. Este álbum, que incluía versões de canções clássicas como Wild Horses e Cry Me a River, tornou-se o álbum de estreia mais vendido na história do Reino Unido e liderou as paradas de sucesso em mais de 21 países. O sucesso de Idrea Medadlin foi apenas o começo de uma carreira cheia de conquistas. Em 2010, Susan lançou seu segundo álbum, The Gift, uma coleção de canções com temática natalina, que também foi um sucesso retumbante.
Este álbum lhe permitiu mostrar uma faceta diferente de seu talento, interpretando canções que ressoavam com o espírito da temporada e com as experiências pessoais que havia vivido. Para promover The Gift, Susan lançou um concurso chamado Susan's Search, no qual permitia ao vencedor cantar um dueto com ela no novo CD. Essa interação com seus fãs não só fortaleceu sua relação com seu público, mas também demonstrou seu desejo de se manter próxima das pessoas que a apoiaram desde o início. Ao longo dos anos, Susan continuou lançando álbuns que foram recebidos com entusiasmo pelo público e pela crítica. Somebody to Watch Over Me, lançada em 2011, e Stand Ovation, The Greatest Songs from the Stage, em 2012, mostraram sua versatilidade como cantora e sua capacidade de interpretar uma ampla gama de gêneros musicais. Em 2013, Susan estreou como atriz no filme The Christmas Candle, baseado em um livro de Max Lucado, onde interpretou Eleanor Opevel. E cantou uma canção original, Miracle HYMN. Este filme não só marcou sua incursão no mundo do cinema, mas também lhe permitiu expandir seu repertório artístico. Apesar de seu sucesso, Susan sempre se manteve humilde e agradecida pelas oportunidades que havia recebido. Em entrevistas, ela frequentemente falava sobre como nunca havia imaginado que sua vida tomaria esse rumo, e de como se sentia abençoada por poder fazer o que amava. Susan também utilizou sua plataforma para apoiar diversas causas beneficentes, doando parte de seus ganhos a organizações que ajudavam pessoas com deficiências e aqueles que haviam sofrido abusos, como ela mesma havia experimentado. Susan Boyle não só se tornou uma estrela da música, mas também um símbolo de esperança e superação. Sua história inspirou milhões de pessoas em todo o mundo, mostrando que, independentemente das circunstâncias, sempre é possível alcançar os sonhos com determinação e perseverança. Número 7. Lutas pessoais recentes. À medida que Susan Boyle continuava com sua carreira, seu caminho foi marcado por novas lutas pessoais que a desafiaram profundamente, especialmente no que diz respeito à sua saúde. Para começar, em 2012, ela recebeu um diagnóstico que mudaria sua vida: diabetes tipo 2. Este foi um golpe inesperado, já que Susan havia encontrado durante anos consolo na comida, especialmente nos doces e no chocolate, que sempre foram uma fonte de prazer e conforto para ela. No entanto, este diagnóstico a obrigou a fazer mudanças significativas em seu estilo de vida, algo que não foi fácil, mas que ela enfrentou com a mesma determinação que a caracterizou ao longo de sua vida. Portanto, Susan embarcou em um caminho de transformação pessoal, começando com a redução drástica de seu consumo de açúcar. Além disso, adotou uma dieta mais saudável e equilibrada, o que representou um desafio considerável dado seu amor por doces. No entanto, longe de desistir, Susan incorporou o exercício regular em sua rotina diária, começando com caminhadas que não só a ajudaram a controlar sua diabetes, mas também lhe proporcionaram benefícios emocionais e psicológicos. À medida que Susan fazia essas mudanças, ela começou a sentir uma melhora não apenas em sua saúde física, mas também em seu bem-estar geral. De fato, esse processo de adaptação e superação é um claro reflexo de sua capacidade de enfrentar os desafios, com uma atitude positiva e resiliente. No entanto, o maior desafio de sua vida chegou em abril de 2022, quando Susan sofreu um pequeno derrame que impactou tanto sua fala quanto seu movimento. Esse evento foi um revés devastador para sua saúde e sua carreira, já que os acidentes vasculares cerebrais podem ter consequências a longo prazo, afetando gravemente a qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades cotidianas. No entanto, para Susan, a gravidade da situação não residia apenas nos impedimentos físicos, mas no impacto emocional de enfrentar a possibilidade de não poder voltar a cantar como antes. Sua voz, que havia sido seu meio para expressar emoções e conectar-se com seu público, estava em risco. O que representava um golpe devastador para alguém cuja identidade estava tão profundamente ligada à sua capacidade vocal. Ainda assim, apesar da gravidade de sua condição, Susan abordou sua recuperação com a mesma força e resiliência que a haviam caracterizado durante toda a sua vida. O processo de reabilitação foi longo e doloroso, exigindo sessões rigorosas de fisioterapia e terapia da fala. Todos os dias, Susan lutava para recuperar suas forças e melhorar sua clareza vocal, enfrentando cada desafio com a convicção de que não se renderia.
De fato, este período de sua vida foi uma prova de sua incrível determinação, uma demonstração de que, mesmo quando as circunstâncias são extremamente difíceis, sempre há uma oportunidade para se levantar e seguir em frente. Além disso, Susan não só conseguiu fazer avanços significativos em sua recuperação, mas também demonstrou mais uma vez sua capacidade de superar a adversidade de maneiras surpreendentes. À medida que avançava em sua reabilitação, não só recuperava sua saúde, mas também reafirmava seu compromisso com sua arte e seu público. E é que sua história durante este tempo não é apenas um testemunho de sua incrível determinação, mas também um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Além disso, Susan Boyle continua sendo um exemplo vivo de como a resiliência e a força de vontade podem superar os desafios mais difíceis, inspirando todos aqueles que enfrentam suas próprias batalhas pessoais. Em suma, essas lutas recentes na vida de Susan Boyle destacaram mais uma vez seu espírito indomável e sua capacidade de se adaptar e triunfar, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Número 8. Retorno triunfal. Em junho de 2023, Susan Boyle fez um retorno espetacular ao palco que a lançou ao estrelato, o Britain's Got Talent. No entanto, desta vez, ela não subiu ao palco como uma concorrente desconhecida, cheia de nervos e incertezas, mas como uma estrela mundialmente reconhecida, marcada por sua capacidade de superar uma série de desafios que teriam derrotado muitos outros. Certamente, quando Susan apareceu diante do público, a expectativa era palpável. E todos sabiam que não era apenas uma apresentação. Era um momento de ressurgimento. Um retorno triunfante que refletia tanto seu incrível talento quanto sua resiliência inquebrantável. De fato, Susan escolheu interpretar I Dreamer a Dream, a mesma canção que a havia catapultado para a fama 14 anos antes, em um gesto que não apenas homenageou seu passado, mas também simbolizou sua capacidade de ressurgir uma e outra vez, independentemente dos obstáculos. Assim, quando as primeiras notas da canção começaram a soar e a voz de Susan encheu o auditório, foi como se o tempo tivesse parado. O público, ciente de tudo o que Susan havia passado, a recebeu com aplausos fervorosos e de pé. Até mesmo os jurados, que na maioria a conheciam por sua icônica audição inicial, não puderam evitar se emocionar ao ver seu retorno. Claro, essa apresentação não foi apenas um lembrete do incrível talento vocal de Susan Boyle, mas também uma demonstração poderosa de sua habilidade para superar qualquer obstáculo que se apresentasse. Nesse sentido, Susan não teve um caminho fácil para chegar a esse momento. Após seu derrame cerebral em 2022, enfrentou não apenas os desafios físicos associados à sua recuperação, mas também a pressão emocional e psicológica de voltar a estar no centro das atenções. No entanto, apesar dessas dificuldades, Susan trabalhou incansavelmente para recuperar sua força e sua capacidade vocal, mostrando ao mundo que seu espírito era verdadeiramente indomável. Além disso, sua voz, embora afetada por sua condição, transmitia uma profundidade e intensidade que refletiam todo o seu percurso pessoal através da adversidade. Assim, cada nota que cantou ressoou não apenas por sua beleza técnica, mas pela história de luta e resiliência que carregava por trás. De fato, sua apresentação no Britain's Got Talent em 2023 não apenas marcou seu retorno aos palcos, mas também reafirmou seu lugar como uma das vozes mais poderosas e emotivas de sua geração. Portanto, o retorno de Susan Boyle foi muito mais do que uma simples apresentação. Foi um momento de triunfo pessoal e profissional, que ressoou profundamente com todos que tiveram a oportunidade de presenciá-lo. Afinal, não é todo dia que uma artista que enfrentou um derrame e a possibilidade de não poder voltar a cantar, se apresenta ao mundo e demonstra, com cada palavra e cada nota, que seu espírito não foi quebrado. Assim, Susan não apenas comoveu aqueles que a viram, mas também inspirou milhões de pessoas em todo o mundo, lembrando-lhes que, com determinação e fé, é possível superar até os desafios mais difíceis. Em suma, seu retorno no Brutal Talent foi um ressurgimento glorioso, uma celebração da força humana e uma prova de que, às vezes, os maiores sonhos se realizam nos momentos de maior adversidade. Número 9. Impacto cultural. Susan Boyle,
Com sua história única e profundamente comovente, não apenas conquistou um lugar na história da música, mas também deixou uma marca indelével na cultura popular a nível global. Certamente, sua trajetória desde uma pequena cidade na Escócia até os maiores palcos do mundo é um testemunho vibrante do que se pode alcançar quando a perseverança, a fé em si mesmo e uma determinação inabalável. Eles combinam. No entanto, o impacto de Susan Boyle vai muito além de seu sucesso pessoal na indústria da música. De fato, ela gerou uma mudança significativa na percepção pública do que significa ser uma estrela, e essa mudança ressoou em múltiplas áreas da cultura. Em primeiro lugar, Susan Boyle se tornou um símbolo universal de esperança e superação pessoal para milhões de pessoas. E sua história desafiou as normas estabelecidas na indústria do entretenimento, uma indústria que historicamente valorizou a juventude, a beleza física e a conformidade acima do talento genuíno. Mas Susan, com sua aparência modesta e sua voz extraordinária, rompeu esses estereótipos de maneira contundente. Além disso, ela demonstrou que o verdadeiro talento e a autenticidade podem superar qualquer barreira, inspirando pessoas de todas as idades a acreditarem em suas próprias capacidades, independentemente de como se parecem ou de onde vêm. Além disso, o impacto cultural de Susan Boyle se estende além do âmbito musical. Por exemplo, sua história tem sido utilizada em uma ampla variedade de contextos culturais, desde programas de televisão até estudos acadêmicos, como um caso exemplar de resiliência. Até mesmo, sua vida tem sido analisada em cursos de psicologia e sociologia, como um modelo de como o talento pode triunfar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Assim, Susan Boyle não apenas mudou sua própria vida através de sua voz, mas também mudou a forma como o mundo vê os artistas que não se encaixam nas normas convencionais. Por outro lado, sua influência alcançou outros cantos do entretenimento e dos meios de comunicação. De fato, a história de Susan tem sido objeto de documentários, biografia e até produções teatrais, todas explorando como sua vida desafiou e redefiniu as expectativas do público. Assim, Susan tem sido o rosto de uma nova era em que o talento verdadeiro e a autenticidade são mais valorizados do que nunca, abrindo portas para artistas que anteriormente teriam sido ignorados por não atenderem aos padrões convencionais. Finalmente, seu impacto cultural também é sentido na esfera pública, onde Susan Boyle é reconhecida não apenas como uma cantora, mas como um ícone da luta contra o bullying e a discriminação. Nesse sentido, sua história ressoou especialmente com aqueles que, assim como ela, foram subestimados ou rejeitados por não se encaixarem nos moldes estabelecidos. Assim, Susan Boyle inspirou uma nova geração de artistas e pessoas comuns a aceitarem suas diferenças e a usá-las como uma fonte de força. Susan Boyle transcendeu os limites da música para se tornar um fenômeno cultural de proporções globais. E embora sua história tenha começado em uma pequena cidade escocesa, seu impacto é sentido em todo o mundo, mudando não apenas a vida de quem a ouve, mas também a maneira como a sociedade valoriza o talento, a autenticidade e a resiliência. Número 10. Futuro promissor. Susan Boyle, apesar de ter enfrentado uma série de desafios que teriam derrotado qualquer um, demonstrou repetidamente que não se detém diante das adversidades. No entanto, o que realmente se destaca em sua história é sua capacidade de olhar para frente, com um otimismo que inspira milhões de pessoas em todo o mundo. Consequentemente, sua trajetória não é apenas um relato de conquistas passadas, mas também uma promessa do que ainda está por vir. Além disso, Susan deixou claro que sua jornada musical está longe de ter terminado. Por um lado, ela expressou repetidamente sua intenção de continuar gravando música, reconhecendo que sua voz, que tocou tantos corações, ainda tem muito a oferecer. Por outro lado, seu desejo de contribuir para o mundo não se limita à sua carreira artística. De fato, Susan tem usado sua fama e influência para apoiar causas beneficentes que são profundamente significativas para ela. Assim, desde organizações que ajudam pessoas com deficiências até aquelas que lutam contra o abuso, Susan demonstrou que seu coração é tão grande quanto o seu talento. Além disso, o que distingue Susan é sua habilidade de se reinventar e se adaptar às circunstâncias mutáveis de sua vida. Por exemplo, após seu derrame cerebral em 2022, muitos poderiam ter assumido que Susan se retiraria dos holofotes.
No entanto, ela surpreendeu a todos com seu retorno triunfal ao palco do Britain's Got Talent em 2023, demonstrando que não apenas estava recuperada, mas também pronta para seguir em frente com mais força do que nunca. E ainda mais, Susan continua explorando novas formas de expressão artística, mantendo-se aberta a novas oportunidades e desafios. Além disso, seu futuro não está definido apenas por sua carreira musical, mas também por seu desejo de impactar positivamente na vida dos outros. Portanto, Susan mencionou em diversas entrevistas seu interesse em explorar projetos que vão além da música, incluindo a escrita e o trabalho em documentários que poderiam levar sua mensagem de esperança e resiliência a um público ainda maior. De fato, Susan Boyle não planeja apenas continuar cantando, mas também quer usar sua plataforma para inspirar outros a acreditarem em si mesmos. Obrigada! E a lutar por seus sonhos, não importa quão difíceis possam parecer as circunstâncias. Seu legado não será apenas o de uma cantora extraordinária, mas também o de uma mulher que, através de sua arte e sua humanidade, tocou vidas em todo o mundo. Assim, o horizonte que Susan Boyle tem diante de si está cheio de possibilidades emocionantes. E embora os desafios certamente continuem, não há dúvida de que ela os enfrentará com a mesma determinação e graça que caracterizaram toda a sua vida.